3 tipos de espiritualidades percebidas na Galileia. Semana passada nós falamos sobre o primeiro tipo de espiritualidade, que é a espiritualidade do monte. E eu disse que a espiritualidade do monte, ela é uma espiritualidade fragilizada pelas emoções, sem nenhum tipo de entendimento. Então nós fizemos a subdivisão do texto. Dizemos que as pessoas estão na igreja, mas não sabem o que estão fazendo ali. Segundo lugar, nós vimos que Deus está manifestando a sua glória e muitos estão dormindo em sua presença. E por fim, na semana passada eu disse que era uma espiritualidade fracassada de discernimento espiritual. A espiritualidade que nós vamos ver hoje é a espiritualidade do vale. Essa espiritualidade do vale é uma espiritualidade sem poder e cheia de incredulidade. Amém? Vamos dizer juntos, a espiritualidade do vale é uma espiritualidade sem poder e cheia de incredulidade. Essa é a realidade que nós estamos vendo aqui. Jesus, ele está no Monte da Transfiguração. Lá eles têm toda aquela dimensão do céu. Lá eles estão com Moisés, com Elias e com a voz de Deus, uma nuvem de glória. Lá há uma realidade tremenda, fantástica, que qualquer um de nós gostaríamos de estar vivenciando. Mas, ao contrário disso, o Monte da Transfiguração, ele faz esse contraste com o mundo da miséria. O Monte da Transfiguração, ele faz esse contraste com uma geração incrédula na planura do monte. Como nós já estudamos em uma de nossas escolas bíblicas a respeito da planura, o sermão da planura, na parte baixa do monte. Vamos nos lembrar da escola bíblica. Jesus, ele está pregando, ele está no Monte da Transfiguração, que é o Monte Hermon, lá no norte da Galileia, na parte mais distante, no extremo, e ali a mensagem, o diálogo é a partida. Jesus vai descer para a Judeia, para Jerusalém. Essa parte baixa do monte, Lucas não registra isso, mas nós sabemos no Evangelho de Mateus e de Marcos, depois você pode ver isso em sua casa, que eles estão em Cesareia de Filipe, onde havia um lugar, uma região que habitavam muitos demônios, e eu já falei isso com vocês, e dando aula ontem, lá em Vitória, no Espírito Santo, eu mostrei esse lugar para os alunos, e falei com eles sobre isso. Ali havia uma região chamada Portal do Inferno, e lá em Mateus, o texto vai dizer, o evangelista vai dizer que quando eles se deparam com essa realidade, quando Pedro, ele faz a declaração de que Jesus, ele é o Filho de Deus, de que ele é o Messias, Mateus vai dizer que o que havia revelado era do Espírito Santo, e aí então ele diz aquela seguinte declaração, que sobre essa pedra ele edificaria a igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. É o mesmo lugar, é a mesma situação, mas Lucas omite essa informação, porque não é importante. Já está registrado em Marcos e Mateus, por que ele vai falar novamente? Mas aqui ele apresenta esse duelo, como era uma região de muitos espíritos malignos e muitos demônios, ele apresenta essa realidade terrível. Percebe que, se por um lado 3 discípulos estão experimentando o céu, por outro lado 9 discípulos estão no inferno. Eles estão vivendo uma espiritualidade extremamente contrária. A batalha está sendo travada lá no vale. Então não adianta você querer, e por isso que eu disse semana passada que não é possível ficarmos apenas lá no alto, lá na montanha, vivendo aquela glória, vivendo aquela unção, aquela maravilha, aquele êxtase, aquele desequilíbrio. Enquanto isso, lá embaixo, a luta, a batalha espiritual está sendo travada. Os discípulos estão rodeados por uma porção do inferno, enfrentando demônios, enfrentando líderes,
que são incrédulos, enfrentando toda essa realidade. Os 9 discípulos estavam encarando cara a cara o diabo lá no vale. Mas essa espiritualidade lá do vale, ela estava ausente de poder. Essa espiritualidade lá do vale, ela estava cheia de incredulidade. Jesus os repreende no verso 41 e no verso 42. Ele vai dizer: ó, geração incrédula, até quando? Olha, parece que Jesus faz um desabafo, né? Até quando eu vou ter que tolerar essa incredulidade de vocês, esse comportamento de vocês? Porque eles já haviam recebido o poder, eles já haviam recebido a unção, eles já haviam recebido a autoridade de Deus. Mas eles cometem alguns erros. Ao mesmo tempo que os lá de cima precisavam estar orando, os de baixo também. Eles precisavam estar envolvidos com as coisas de Deus, mas ao invés disso, sabe o que eles estavam fazendo? Marcos vai dizer, no capítulo 9, verso 14, que eles estavam discutindo com os escribas. Eles estavam perdendo tempo. Eles não estavam fazendo aquilo pelo qual eles deveriam fazer. Enquanto Jesus está no alto da montanha, junto com os 3 orando, essa era a proposta de Cristo. Esses aqui de baixo também deveriam estar fazendo a mesma coisa, deveriam estar orando, mas eles não estavam fazendo assim. Eles estavam discutindo. Os de cima estavam dormindo, lembra que nós falamos isso? Os de baixo estavam discutindo, perdendo tempo, gastando a sua energia com aquilo que não faz sentido nenhum. Então a primeira coisa que eu aprendo com essa espiritualidade do vale, sem poder e cheia de incredulidade, é que esse tipo de espiritualidade não auxilia a vida de ninguém. Amém? Vamos ver juntos? Esse tipo de espiritualidade não auxilia a vida de ninguém. Olha, as pessoas estão vivendo um tempo de sofrimento. Nós estamos vivendo sofrimento, não é verdade? Esse pai, ele estava sofrendo. E nós, percebendo a realidade das pessoas que sofrem ao nosso lado, nós temos que ter uma resposta. A igreja, na verdade, ela precisa apresentar à humanidade uma resposta para o sofrimento deles. E a resposta, nós temos, a resposta ela é Jesus. E as pessoas precisam entender e conhecer esse evangelho da graça que traz alívio para o sofrimento, que traz restauração para o sofrimento que nós estamos vivenciando em nossa existência. Lá nesse vale, aqui em Cesareia de Filipe, nessa região, as pessoas estavam sofrendo, cativas pelo diabo, cativas por uma filosofia que não levava a lugar nenhum, discutindo coisas que não chegavam a alguma conclusão ou conclusões que fossem glorificar a Deus. Então, os discípulos, eles se encontram nessa realidade e eles não têm uma resposta, eles não têm uma solução para o problema. Eles não conseguem a libertação daquele menino. Lá no vale, aquele pai, ele está desesperado. Quando ele percebe Jesus, o texto vai dizer isso, no verso número 38, que de repente um homem surgiu no meio da multidão clamando em alta voz. Como que é clamar em alta voz? É gritar, desespero, sofrimento. Ele percebe a realidade que ele está vivendo e ele não consegue achar a solução para os seus problemas na vida daquelas pessoas que se diziam ser discípulos, na vida daquelas pessoas que se diziam ser de Deus. Nós vivemos um tempo onde nós dizemos que somos crentes, mas não temos uma resposta para o sofrimento humano, porque nós estamos perdendo tempo com picuinhas, estamos perdendo tempo com discussões que não vão auxiliar a vida de ninguém. Uma espiritualidade extremamente descompensada da glória, da graça, do poder, da unção de Deus que vem sobre nós. Quantas pessoas transitam em sua vida, quantas pessoas passam por você e eu muitas vezes não conseguimos auxiliá-las. Parece que falta para nós poder, parece que falta para nós autoridade, parece que está faltando a nós unção, e na verdade está faltando, porque a nossa espiritualidade, ela não está saudável.
Somos crentes doentes, somos uma geração incrédula, somos uma geração perversa. Nove discípulos de Jesus são exortados, são repreendidos, não era apenas uma pessoa. É fácil quando é só um, mas aqui é a totalidade. Tem 12, 6 fracassaram lá no monte, 9 estão fracassando aqui embaixo, porque não tiveram uma resposta que auxiliava a vida daquele homem. Muitas vezes, nós estamos vivendo essa realidade. Muitas vezes, você está se deparando com pessoas do seu ciclo social que está sofrendo e você não tem uma resposta. Você não consegue auxiliar aquela pessoa. É claro que muitas vezes também não depende de você. A pessoa não quer o auxílio, ela não consegue entender. O sofrimento é tamanho, é tão grande que ela já precisa ser encaminhada para um profissional da área. Mas, independente dessa situação, nós precisamos avaliar como está a nossa espiritualidade. Como que nós estamos nos comportando enquanto igreja. Nós temos que oferecer uma resposta para a sociedade que está desesperada, que está aflita. Nós temos uma resposta. A resposta é o Evangelho, a resposta é a palavra de Deus, a resposta é a sua vida. Deus te plantou no meio desse inferno para que você traga uma palavra de conforto, de consolo, de libertação, de cura, de exortação, de graça, de avivamento, que transforma a vida das pessoas, que leva elas para o alto, não no sentido de ficar massageando o ego quando o comportamento é errado, não é isso que a palavra está dizendo, mas a nossa espiritualidade tem que fazer a diferença na vida das pessoas, sim, tem que fazer. A espiritualidade deles não fazia. A coisa não estava boa. A situação não estava interessante, não. Conhecimento não basta. Eles estavam lá discutindo com pessoas inteligentes. Conhecimento, ele é importante, meu irmão? É. Ele é valioso? Ele é. Mas nós precisamos de poder. A igreja precisa mesclar o conhecimento com o poder. Você conhece mais a Bíblia? Você está gordão na fé, não está? Está aí fortão, gigante. Igual eu, né? Eu estou gordão, gente. Gordei de novo, você acredita? Fui pesar. Quinta-feira fiquei abatido. Falei, essa balança é do mal. Ela está blasfemando, ela quer me desmotivar. Eu também não faço nada, né? Mas agora eu vou confessar, ontem eu fiz. Ontem eu caminhei 5 quilômetros no mar, olha que gostoso. Coloquei a água, tirei na hora. Falei, não vou entrar nesse trem não. Porque amanhã estava livre, aí eu fui caminhar. Eu fui abençoado, gente. Eu fiquei num hotel de frente com o mar, estava vaidoso. Aí levantei cedo, tomei café e fui andar na praia. Aí eu caminhei, eu fui ouvindo hinos, cânticos espirituais, tirando foto, fazendo ciúmes para os outros. Né? Voltei, quase morto. Fazia tempo que eu não andava, mas voltei abatido. Aí tomei banho, revi as aulas, montei o que eu precisava montar e comecei a trabalhar 1h da tarde, terminei 11 horas da noite a aula. O jogo foi jogado. E ali comi uma pizza com o pessoal da igreja, me levaram para o aeroporto, fiquei lá, passei a noite no aeroporto, eu não ia para casa do pastor para levantar 1h da manhã, meu voo era às 4h, eu precisava estar no aeroporto, falei, já me larga lá que eu resolvo. E fiquei lá passando frio a noite inteira, entrei no avião, não consegui dormir, porque tinha uma criança na frente fazendo barulho, e graças a Deus tinha ninguém do meu lado, e no outro banco tinha um rapaz, e eu não consegui dormir. Aí cheguei em casa, dei uma toscanejadinha ali e vim para cá. Mas nesse intervalo que eu estava lá no aeroporto, eu estava fazendo a conclusão da mensagem e pensando nisso. Às vezes, nós estamos falando de conhecimento. Conhecimento é bom, conhecimento é importante, conhecimento é válido, mas nós precisamos de poder. Você precisa do poder de Deus. Você precisa dessa graça poderosa de Deus.
para que o seu coração se encha, para que o seu coração fique completo, para que o seu coração esteja abençoado e você tenha a unção, a autoridade, para que de alguma forma você auxilie a vida de alguém. A segunda coisa que eu aprendo com a espiritualidade do vale, essa espiritualidade sem poder e cheia de incredulidade, ela é causada por causa das discussões infrutíferas e que faz com que as pessoas percam o foco. Amém? Vamos dizer junto, ela é causada por discussões infrutíferas que fazem você perder o foco. Amém? Quando nós transitamos no campo do intelectualismo improdutivo, nós perdemos o foco. E é exatamente isso que o diabo quer que a gente faça. É uma armadilha. Por isso que existe um texto que diz que a letra mata e o espírito vivifica. Aí tem crente preguiçoso que não gosta de ler, não gosta de estudar. Aí vai só para o espírito. Pronto. Ele abre a Bíblia assim na hora e vem a revelação. Sabe nada. Nossa. A ideia não é essa. O que está acontecendo aqui é que 9 homens não tiveram a percepção de que o que eles estavam fazendo estava atrapalhando a fé e estava levando eles à perversão, porque Jesus vai chamá-los de perversos. Essa discussão malucada, tentando encontrar uma resposta, tentando, sempre dar resposta para tudo. Às vezes a gente tem que ter a coragem e a simplicidade de dizer: olha, eu não sei, eu não entendo, depois eu te respondo, eu vou pesquisar mais sobre o assunto. Agora, tem coisas que não adianta ficar falando, tem coisas que não vai chegar em lugar nenhum, tem coisa que é tolice. Quantas vezes já ficou escutando aí neguinho discutindo? Predestinação, livre-arbítrio. Pensa num trem que enche a paciência, né? É uma discussão que você não chega em lugar nenhum, os dois estão na Bíblia, você fala o que você quiser. É simples assim. Quer acreditar na predestinação? Acredita. Quer acreditar no livre-arbítrio? Acredita, fique à vontade, os dois estão aqui. É verdade ou não é? Pega uma linha dessa e vai embora. Trabalha isso, mas não fica perdendo seu tempo, porque isso vai mexendo de uma forma negativa com a sua fé. Eles estavam envolvidos nessa interminável discussão com os escribas, enquanto o diabo estava agindo livremente, sem ser confrontado. Enquanto você perde tempo discutindo, debatendo, tentando entender o tempo, o momento e etc. O que está acontecendo? E agora? O que eu faço? O diabo está nos bastidores trabalhando. Porque nós estamos gastando um tempo em uma tolice. Será que é pecado tomar ceia aí pela internet? Eu não vou tomar não, eu vou esperar abrir a igreja. Uma vez eu vi uma discussão dessa em um grupo, a igreja está fechada, você pode abrir, etc. Teve um pastor amigo nosso que ficou, foram 6 meses a primeira vez, né? mas basicamente 6 meses sem tomar ceia e sem deixar a igreja tomar ceia, porque na cabeça dele só podia dar ceia junto, todo mundo junto, presencial. E ficou uma discussão interminável, e um jogava um texto, outro pastor jogava outro texto, e vai, e briga, e tal. Sabe o que aconteceu no final? Aquele irmão saiu do grupo, porque não aguentou, mas também ele provocou, né? E essa saída dele do grupo só mostrou o quanto ele é imaturo. Se você joga um tema para discussão, você vai ter que aguentar o negócio. Discute, avalia, ouça. Então, a igreja muitas vezes fica perdendo tempo. E nesse intervalo, quem está fazendo a festa é o diabo. É ele que está nos bastidores, é ele que está cuidando, é ele que está jogando dardos inflamados, é ele que está fazendo. E por outro lado, tem gente que sabe muito e não faz nada. Como eu disse, estamos engordando. Não consegue sentar com alguém, não consegue discipular ninguém, não consegue ministrar um estudo. Nesse tempo que eu fiquei lá no aeroporto, eu me conectei lá na internet do aeroporto e fiquei assistindo a aula que o presbítero Osmar deu ontem. Que coisa fantástica. Tá certo que ele estava quase morrendo, vocês viram lá, o Osmar estava abatido, né? Está gripado. Né? A cabeçona dele lá, um negócio da hora. E eu fiquei vendo, mas percebe a qualidade do ensino? Sem heresias, um raciocínio lógico que penetra na alma,
um tema difícil, falando de administração, e ao mesmo tempo linkando com a unção de Deus, falando sobre a história daquela mulher, provocando em nós, para nós fazermos um planejamento. Olha que coisa fantástica, e é nosso, é da igreja, está ali, abençoando a nossa vida. Eu lá em Vitória, assistindo aquele negócio, sendo edificado, 1h da manhã, entende? Porque nós não ficamos perdendo tempo em discussões que não levam a nada. Enquanto os discípulos estavam perdendo tempo, sabiam demais, achavam que sabiam demais, estavam... Meu irmão, pare e pensa comigo. 9 camaradas, sem instrução no judaísmo profunda, vai querer discutir com esses caras. É a mesma coisa você tentar conversar com um teólogo que é referência. Pega aí, você não estudou teologia, e aí você se encontra, por exemplo, com o reverendo Augusto Nicodemos. Ele é uma referência em teologia. Aí você encontra com o camarada e começa a querer discutir com ele. Não, reverendo, eu não concordo com isso, porque o senhor está equivocado nisso, e etc. Cara, você não sabe nada. É isso. Percebe a bobeira que eles entraram aqui? Esses 9, vai querer discutir com os saduceus, uns caras extremamente profissionais na oratória, extremamente profissionais na fala, sabe? Entende tudo sobre aquele assunto que eles estão falando. Então, para de perder tempo tentando discutir coisas que você não conhece e comece a trabalhar. Porque a partir do momento que nós começamos a trabalhar e nós não ficamos entrando em discussões sem uma ação, nós vamos ganhando campo, nós vamos diminuindo o espaço de atuação das trevas. O diabo ele vai sendo minado, porque ao mesmo tempo que nós conhecemos, nós estamos trabalhando, nós estamos produzindo, nós estamos agindo. Não é uma discussão paralítica, espiritualmente falando, mas você pode entrar numa discussão que conduza ao caminho da cura, que conduza ao caminho da libertação, que conduza ao caminho da mudança, que confronta o pecado em sua raiz, que faz com que gere no coração daquelas pessoas algo bom, algo importante, algo que o liberte das trevas. O inferno, ele entra, ele fecha a igreja em 4 paredes e nos faz ficarmos aqui empolgados em assuntos que não são relevantes, que não vai nos levar em lugar algum. Todas as vezes que você começar a discutir um assunto que não leva em lugar algum, que não transforma a vida de ninguém, que não produz nada na vida das pessoas, meu irmão, quem está por detrás disso é Satanás. É ele, é o capiroto, é o unhudo, é esse sujo que está tentando fazer com que a gente perca tempo dentro de 4 paredes, trazendo uma lição, trazendo discussões que não vão transformar a nossa vida. Você quer transformar a sua vida financeira e administrativa? Vai lá e assiste aquela aula que o presbítero Osmar ministrou ontem à noite. Transforma a vida. Se você praticar, as coisas vão mudando. Então nós não podemos fechar a nossa mente, nós não podemos ficar paralisados discutindo coisas que não agregam nada. E isso é uma espiritualidade do vale, uma espiritualidade sem poder, uma espiritualidade cheia de incredulidade, porque nem mesmo você acredita nisso. Sabia disso? Se o que você fala não muda ninguém, é porque você também não acredita. É simples assim. Porque você só vai acreditar quando começar a gerar a mudança. Opa, esse negócio é verdade. Quando você fala do amor de Deus e começa a gerar mudança no coração das pessoas, opa, é verdade. Eu estou dizendo que vai mudar o coração de todo mundo, porque não é assim. Mas o que você tem discutido? Discussões infrutíferas faz você perder o foco. Os discípulos perderam o foco. A última lição para nós encerrarmos sobre essa espiritualidade do vale é uma espiritualidade que não confronta o mal com a autoridade libertadora. Amém? Vamos dizer juntos, é uma espiritualidade que não confronta o mal com a autoridade libertadora. Isso é forte. Porque, de certa forma, eles confrontaram.
O homem chega até Jesus e fala: seus discípulos não foram capazes de libertar o meu filho. Eles confrontaram o demônio, mas sem autoridade. Foi um confronto assim de qualquer jeito. A espiritualidade do vale, ela apenas evidencia que enquanto os discípulos estão ali discutindo, o poder permanece sem ser confrontado com autoridade e poder. Então, enquanto nós estamos discutindo, enquanto nós estamos debatendo, a gente até confronta sim, mas é um confronto que não transforma, é um confronto que não gera vida, é um confronto que não liberta, embora eles confrontaram, mas não foi um confronto que chegou à libertação daquele menino. Percebe aqui o perigo que nós corremos? Mas, por outro lado, nós precisamos tomar também cuidado com alguns extremos perigosos. Todo extremo em nossa vida é perigoso. Todo e qualquer extremo é perigoso. Você não pode transitar nessas duas linhas. Você tem que manter um equilíbrio. Então, quando eles estavam vivenciando essa experiência de libertação e eles não conseguiram, nós precisamos entender aqui que nós também caminhamos muitas vezes para extremos. E o primeiro extremo que nós caminhamos, e nós precisamos tomar cuidado nesse processo de libertação, é subestimar o inimigo. Sabe o que é você subestimar o inimigo? É um tipo de comportamento que você encontra nos liberais, nos céticos, nos tradicionais. Eles vão dizer o seguinte: eles negam a ação de demônios. Eles vão dizer assim que aquela pessoa se comporta daquela forma porque ela tem algum problema físico, fisiológico. Eles vão dizer que aquela pessoa tem algum problema emocional. Eles não conseguem enxergar a ação do diabo. Para eles, o diabo é apenas uma figura lendária, mitológica, que agiu lá no passado e que ele foi repreendido e agora ele não age mais na vida das pessoas. Eu conheci um presbítero há muitos anos atrás, que um dia ele foi para a escola bíblica dominical e aquele camarada lecionou e ele falou que não existem demônios. E aí um dia eu fui pregar numa conferência, quando eu estava pregando, apareceu quem? Um demônio. Quem que teve que expulsar o demônio? Aquele presbítero. Ele falou isso no domingo, eu cheguei para fazer estágio e fui pregar no sábado à noite, domingo de manhã, na escola bíblica dominical, o que aconteceu? O presbítero teve que despregar tudo que ele pregou. Porque na cabeça dele, demônio é um mito. Ele vem de uma linha tradicional. Então ele não tem essa percepção. Extremos. O diabo não é uma figura lendária. Você negar a existência ou a ação do diabo é um erro terrível que os homens cometem. Tem coisa que é espiritual, tem coisa que não. Lembra que eu disse? Quando Jesus repreende os ventos lá no Mar da Galileia, ele usa um verbo que dá essa ideia de ação demoníaca. E depois ele vai expulsar o demônio daquele homem gadareno, que é uma legião, que são vários demônios que entram nos porcos e se projetam no mar, e etc, e etc. Então existem coisas que nós não podemos dizer que não é espiritual, porque é. Tem coisa que é do diabo sim, é ele que está agindo, é ele que está mantendo, mas por outro lado, nós não podemos entrar nesse extremo de superestimar o inimigo e achar que tudo é o capeta. Você está andando na rua, você deu uma topada, ó, é o diabo. Você vai, não dá certo o negócio, pronto, é o capeta. Ah, porque ó, eu vi o rabo dele passando correndo ali. E aí a gente vai inventando demônio para tudo quanto é lado. Uma vez uma pessoa foi na minha casa e falou que viu um demônio desse tamanho lá dentro de casa. Eu falei, por que você não expulsou ele? Já que você viu. Eu não vi. É verdade. Teve a cara de pau de falar isso para mim. Porque vê demônio em tudo, né? Vê capeta em tudo. Falou para mim. Eu falei, mas por que você não expulsou? Ou me acordasse que eu ia expulsar? Não, eu resolvo esse negócio. Não é por mim, é pelo poder de Deus. É pela autoridade de Deus, não tem problema, não expulso na hora, ele vai embora e acabou. Entende? Então tem crente que vê diabo em tudo. Tem crente que acha demônio em tudo. O demônio está no carro, o demônio está no rádio, o demônio está não sei onde, o demônio está não sei onde, sabe? Tudo é demônio. Não dá o negócio certo, é o capeta.
Eu não acabei de brincar aqui na hora que saiu aquele som lá, falei, está repreendido? Lógico que não era o capeta. Mas foi uma brincadeira minha, mas tem gente que tem essa ideia, então elas vão trabalhando nesse sentido, vão neutralizando, vão colocando o diabo num patamar muito elevado, e tudo é ele, se não dá certo é ele, meu irmão, se não deu certo foi ele, então o problema não é ele, é você. Se você tem essa mentalidade, é porque você está com a sua espiritualidade fracassada, é a espiritualidade do vale. Você não teve condições de orar e repreender o demônio. É você, não é que ele é mais forte, ele não é mais forte. Ele não tem todo o poder se concentra nas mãos de Deus. Todo poder está nas mãos de Deus, mas ele, por outro lado, o espírito maligno, ele age na vida das pessoas no vale, ele tem um poder devastador, destruidor da vida das pessoas. Ele estava acabando com a vida desse jovem, ele estava acabando com a vida desse menino. O relato que o pai fala aqui é algo terrível, é destruidor, é maligno, é uma tragédia. Meu irmão, é o único filho, é o bem maior que ele tem, é a preciosidade. Quem é pai e é equilibrado emocionalmente sabe do que eu estou falando. A melhor coisa que nós temos em nossa vida são os nossos filhos. É coisa linda, é coisa maravilhosa, é isso que ele quer matar, é o filho, é tirar tudo que aquele homem tem de melhor de sua vida. Imagina o pai não ter condições de fazer nada, e o demônio vem sobre ele e faz com que ele tenha um ataque epilético, deixa ele surdo. Se você é surdo, você não fala, você é mudo, e o demônio pega aquela criança, aquele jovem, e lança, e os dentes começam a rilhar, e espuma. Você já viu alguém tendo um ataque de epilepsia na sua vida? Eu já vi, é um negócio terrível, não é bom. Ele lança com força, com violência, todo dia, por muito tempo. Isso gera no coração desse homem, meu amado irmão, uma tristeza, uma fragilidade na família. A vida dele vai se definhando, não tem mais sentido, porque ele não pode ter uma liberdade. A melhor coisa da sua vida está nas garras do diabo. Quantas pessoas que você conhece, que a melhor coisa da vida dele está dominada pelo poder das trevas, e nós não fazemos nada. A igreja não se posiciona, o diabo está levando seu filho para a morte, está destruindo. Não precisa ser a epilepsia, mas é o pecado mata. Sabia disso? Filho das drogas. Você já conversou com alguém que tem um filho viciado em droga? É um negócio triste, terrível. Uma vez eu fui conversar com uma ovelha, ela amarrou o filho dela, porque não queria que ele saísse comprar crack. Outra foi com o marido, ela bateu nele com um pedaço de pau para ele não sair de casa por causa das drogas. Eu conversei com um primo meu, que ele falou assim para mim: Ricardo, a droga acabou com o meu cérebro, mas ele conseguiu se libertar. É triste. E a minha tia sofria com isso. Filhos presos. Meu irmão, quem é pai e mãe está entendendo o que o texto está falando. O diabo está destruindo muitas famílias, porque nós não estamos vivendo a espiritualidade equilibrada. Casamentos destruídos, lares acabados, pessoas sofrendo. Quando eu fui fazer uma visita na cadeia, eu jamais esqueço essa fala desse pai. Eu fui dirigindo o carro para ele até a prisão, e ele falava assim para mim: pastor, como isso dói dentro da minha alma, porque eu jamais imaginei que eu ia ver meu filho nessas condições. E aí ele começou a contar a história de quando o menino nasceu, como que foi limpo aquilo, a experiência de você ir vê-lo lá na maternidade. E ele foi narrando, e eu comecei a chorar. Ele não era minha ovelha, nunca foi. A sua filha era membro da igreja. E eu fui acompanhando aquele homem até a delegacia, até o presídio. Eu entrei, me submeti
aquele ambiente terrível, conversei com aquele rapaz, orei com ele, aproveitei, fiquei conversando com outras pessoas, fiquei com medo. Eles colocam medo na gente, os presos colocam medo, né? Pastor, o que o senhor está fazendo aqui e tal? Nossa, quando o cara fez essa pergunta, me deu vontade de virar um papel e atravessar a cela, porque você está preso lá com eles. Sofrimento. E oração, jejum, oração. Camarada saiu, se acertou na vida, está bem, precisou passar por esse vale, mas a família estava sofrendo. Meu irmão, confronte o mal com a autoridade que liberta. Não confronte o mal com uma autoridade que não faz nada. Não confronte o mal como eles tentaram confrontar lá em Atos capítulo 19. Olha, eu te expulso, em nome do Paulo, em nome de não sei quem. Os demônios arrebentaram com aquele cara, com aqueles caras. Confronte em nome de Jesus, com consagração, com jejum. Sabe, comece a se movimentar mais. Ninguém aqui está morto. Eu estou amando esse projeto das Déboras. Né, presbítero Edson? Que coisa linda. Mover de Deus. Cartinha para Deus, oração. E pau na máquina. Deixa o trem rolar. Você não vê crítica? Não, porque precisava estar aqui na igreja, né, Zorildo? E tal. Não, cada um na sua casa, um link, todo mundo orando ao mesmo tempo e a coisa acontecendo. Deus fazendo. Libertando. Vocês não sabem o que Deus está fazendo. Nós não sabemos, Deus não revela muitas vezes. Mas Ele está fazendo. Porque nós estamos vivendo essa realidade. Entende, meus irmãos? Espiritualidade do vale, essa espiritualidade, queridos, sem poder, cheia de incredulidade. Nós precisamos mudar isso urgente em nossa vida. Se você está vivendo essa realidade, é tempo de mudança. É tempo de mudança. Eu vou orar por vocês, com vocês. Vem aqui o Ministério de Louvor, por favor. É tempo de mudança, meu irmão. O inimigo, ele age com requintes de crueldade. Mas, interessante essas situações, né? Era o filho único dele. Jesus entendeu o sofrimento daquele homem. E eu fala, porque o Filho único de Deus estava ali. E Jesus olha para aquela situação com uma compaixão. O texto no grego dá essa ideia de uma compaixão tão profunda, tão marcante, quando ele vai dizer, é meu único filho. Ele entende isso. E Jesus vai dizer assim, então, traz o menino aqui. Traz o seu filho aqui. E enquanto ele caminhava, o diabo fez a última tentativa. O demônio pega, lança ele por terra, ele convulsiona. Deus está me mostrando aqui nessa manhã que há uma tentativa das trevas contra vocês, contra a sua família, mas é a última. É a última. Vai tomando posse disso. Porém, o texto diz que Jesus repreendeu aquele espírito imundo e ele curou. Eu não sei porque Deus não me revelou isso. Qual é o tipo de sofrimento que o diabo está lançando contra você, mas é o último. E nesta manhã, ele repreende isso. Nesta manhã, ele está repreendendo esse espírito imundo.
E nós vamos sair daqui curados, amém? Cheios do poder de Deus, racandarabaias, cheios da unção. O texto diz que ele entregou de volta a seu pai. Ele pega o menino, ele entrega. Esse ato de entrega, Deus está entregando para nós nesta manhã uma restauração, meu irmão. Eu concluí essa mensagem lá no aeroporto de madrugada e Deus estava falando isso comigo. Eu estou restaurando algumas pessoas. Eu estou restaurando porque o ataque do diabo está trazendo desespero para aquela casa. Deus está falando com você nesta manhã. É uma manhã de restauração. É uma manhã de entrega. É uma manhã de poder. É uma manhã de graça. É uma manhã de unção. Nós vamos viver uma nova espiritualidade. Para de perder tempo discutindo coisa que não tem nada a ver, mas foca no seu ministério. Foca no seu chamado. Foca na sua vida. Não haja mais como aqueles 9. Não, eu vou discutir com esses caras porque eu entendo e etc. Abandona essa tolice. Comece a focar no seu chamado. Não perca mais o seu tempo discutindo com quem não vai acrescentar nada em sua vida. E se volte para Deus. Volte seu coração para Deus. Isso que você está fazendo não é certo. Não está correto. Se você não voltar, você vai ser envergonhado como aqueles 9. Mas Deus vai restaurar você. Deus não repreendeu os 9, eu já falei sobre isso. Jesus não repreendeu eles. Eles simplesmente não conseguiram desenvolver aquilo. Deus está nos dando uma nova chance nesta manhã. Uma nova oportunidade, um privilégio, uma graça nova está sobre nós, está sobre a igreja. Está sobre a sua vida, meu irmão. Está sobre a sua casa, está sobre a sua família. Tome posse pela fé e mude a sua vida espiritual.